Damos início ao programa No Controle, com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Rádio Cloud Coaching. Olá, aqui é Elis Ferraz na Rádio Cloud Coaching com o programa No Controle. O programa que vai te colocar no controle da sua vida, dos seus ganhos e resultados. Porque afinal de contas, se você não estiver no controle da sua vida, me diz aí, quem é que está? A proposta do programa de hoje, programa 002, é a fisiologia que muda tudo e que te coloca no controle. Afinal de contas, esse é o programa que para você que é mulher, que está buscando o seu espaço em um mundo criado por homens e para homens, com modelos de gestão e produtividade criada por eles, para viver no mundo deles. É isso aí, o golpe tá aí, cai quem quer. E é por isso que eu digo, I got the power! Tá, 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 tá. É isso aí, assuma o poder e o controle da sua vida e você de verdade terá tudo o que sempre mereceu e muito mais. Porque é o seguinte, você acreditando ou não, você só será capaz de ter o que a sua mente for capaz de conceber. Então tá na hora de você colocar a sua mente de verdade, de encher a sua mente, a sua cabeça com possibilidades. Tá na hora de você começar a vasculhar a sua mente, sabe para quê? Para você saber se o que está aí dentro vai de verdade te ajudar a chegar a algum lugar, ou pelo menos aonde você quer chegar. E é por isso que você deve estar aqui. É por isso que você deve assistir esse programa, porque esse programa foi criado para ajudar você a construir uma mentalidade de poder. E quando você descobrir quem você é de verdade, acredite, a verdade vos libertará. É isso aí. No programa da semana passada, o 001, nosso programa de estreia aqui na Rádio Cloud Coaching, eu fiz uma pergunta e eu compartilhei 2 informações que eu considero preciosas para que você possa, de verdade, dar o primeiro passo rumo ao no controle. A pergunta que eu fiz foi: o que você realmente quer para a sua vida e quem você acredita ser? E os 2 conteúdos que eu compartilhei foram os 5 passos da mudança e as 5 crenças fortalecedoras para a mudança de mentalidade. No programa de hoje, eu vou falar para você sobre algo que, sinceramente, as pessoas não dão muita atenção, mas que é o gatilho instantâneo para promover mudanças, é sério. E ela se chama a fisiologia. É isso mesmo? Seja apresentada aqui a fisiologia, a sua fisiologia ela muda tudo. Em alguns casos eu até posso dizer para você que ela faz uma mudança instantânea e de verdade ela te coloca no controle. Mas fica a dica aí para você, tá? Se você não ouviu o programa 001, onde eu falo nos detalhes sobre esses 5 passos da mudança e as 5 crenças fortalecedoras, eu acredito que vale super a pena para você começar a conectar esses elementos que eu tenho te entregue aí durante os programas para você de verdade andar aí rumo ao no controle. Bem, se vamos falar aqui de fisiologia, é claro que a gente também vai falar sobre uma mudança de comportamento corporal. E que fique claro aqui para você que quando a gente fala de fisiologia, a gente não está falando apenas de movimentar o corpo, de maneira diferente. Tem muito a ver com respiração, postura, velocidade e até mesmo essa consciência corporal. E acredite, já está mais do que comprovado que a mudança na fisiologia ela promove algumas químicas no seu corpo, potencializando hormônios que também promovem um determinado estado emocional. Quer ver um exemplo disso? Você pode quase que um estalar de dedos sair do estado de preocupação, de angústia, para um estado de controle com algumas poucas gargalhadas, por exemplo, mesmo que essas gargalhadas elas sejam forçadas. Quer ver agora, por exemplo? Tá vendo, gente? Em poucos segundos, mesmo não entendendo por que eu comecei a rir, você com certeza teve vontade de rir. É claro que aqui eu tô brincando aqui com a ativação dos neurônios espelhos, né? O que, na verdade, eu tentei aqui fazer foi te mostrar na prática
é que você pode mudar rapidamente um estado emocional se você apenas souber o que fazer em determinados momentos, mesmo que isso não lhe pareça assim muito intuitivo, sabe? Então, vamos para a prática da fisiologia que te coloca em estado de recursos para fazer escolhas mais assertivas e menos instintivas. É isso mesmo. Vamos parar de ativar essa amígdala aí, tá? Bora lá assumir o controle do nosso cérebro, esse cérebro reptiliano e primitivo, onde fica essa amígdala cerebral, que mais parece uma sirene do corpo de bombeiros quando se sente ameaçada, tá? Basicamente isso. Então, papel e caneta na mão, te convidando aí para entrar nesse momento de estudo, se possível. Lembre-se que o principal objetivo de você estar aqui no programa é assumir o controle, tá bom? Existem posições no seu corpo que te deixam em estado de vantagem e outras que te colocam em desvantagem. Então, presta bastante atenção nisso. As que te dão vantagem, elas têm a capacidade de promover a química certa, os hormônios responsáveis pela felicidade, bem-estar, coragem, satisfação, alegria e outras cocitas mais, ok? No entanto, as posições que te colocam em situação de desvantagem fazem exatamente o oposto. Elas te causam angústia, fragilidade, potencializam medo, te colocam em estado de insatisfação e outras coisas terríveis que você não faz a menor ideia. Algumas pessoas atacam, entram em estado de euforia, outras entram em depressão. Tem gente que até tem dor de barriga crônica e tudo fica daquele jeito, é isso aí. E por falar em mudanças, o que faz uma pessoa mudar? A melhor resposta nesse momento para essa pergunta seria motivação ou motivo para mudar, para agir. Diga-se de passagem que motivação aqui, tá? Apesar de parecer uma palavra feliz, nesse contexto, ela significa que pessoas mudam quando elas sofrem um grande impacto emocional ou elas estão em busca de algo e por isso elas estão dispostas a fazer qualquer coisa, inclusive mudar, que aliás é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Bom, pensa aqui comigo. Se você quer tantas coisas para a sua vida, de verdade, para e pensa, eu quero tantas coisas para a minha vida. Se você quer se livrar de tantas outras que te incomodam, que te perturbam, por que você demora tanto para decidir mudar? Por que você está sempre deixando para depois decisões tão importantes? Por que você ainda procrastina? Ou por que você ainda não fez o que sabia que tinha que ser feito? Por uma razão muito simples, existe um grande abismo entre querer e ter, saber e fazer. Faz um desenho aí. Grande abismo, querer e ter, saber e fazer. E é justamente por isso que você deve continuar engajado aqui no programa, porque eu quero te mostrar como construir esta ponte que liga querer e ter, saber e fazer. E essa ponte se chama No Controle. Ela de verdade é construída passo a passo, com todo esse conteúdo que você está recebendo aqui. Então, receba mais um elemento. Nesse momento, receba. Receba mais um elemento para a construção da sua ponte e assuma definitivamente o controle da sua vida, dos seus ganhos e dos seus resultados. Existem muitas maneiras, de você usar a fisiologia e no programa de hoje eu quero abordar apenas algumas que podem, vamos dizer assim, te trazer uma resposta mais rápida a necessidades reais do dia a dia, como, por exemplo, se sentir forte para enfrentar um desafio, manter-se centrado para você poder produzir mais, ser mais produtivo, ou você fazer escolhas mais assertivas, até mesmo para você poder sair de situações de estresse rapidamente, evitando dizer coisas que não gostaria de dizer, agredir, ou até mesmo ficar aí exposto ao perigo sem a menor necessidade. Então,
Eu escolhi 3 dessas fisiologias que eu uso habitualmente e até utilizo como ritual na minha vida, tá? A primeira delas é a posição de empoderamento, que ela pode ser feita de várias formas. A posição de empoderamento nada mais é quando você permanece por, no mínimo, tá? 2 minutos em uma posição de macho alfa. Sabe como é que é macho alfa? É uma daquelas posições dos super-heróis, quando eles ficam em pé, quando eles estão de pé, assim, mão na cintura. Então, eles colocam a mão na cintura, o queixo, assim, um pouquinho para cima, altivo, as pernas um pouco entreabertas, peito exposto, né, com os ombros erguidos. E entre todas, de verdade, essa é a posição mais famosa. No entanto, existem as outras que também são famosas. Por exemplo, a posição de vitória, quando você coloca os braços para o alto, assim, como se tivesse ganho um prêmio. A posição de primeiro lugar. Basicamente isso, né? É como aquela do Bolt, que ele esticava o braço. Ou quando você passa na linha de chegada, você estica os braços para cima. Essa é uma outra forma de posição de empoderamento. E a outra que você conhece, que é aquela cadeira do chefe, que você fica sentado com as pernas e os pés para cima da mesa, com as mãos assim atrás da cabeça, totalmente relaxado, como se você fosse o manda-chuva ali do pedaço, posição de chefão. Essa também é uma outra forma. Então, todas essas posições, elas fazem aumentar o testosterona, que é o hormônio da coragem, e fazem diminuir o cortisol, que é o principal responsável pelo estresse. Por que a gente chama isso de posição de macho alfa? Porque, por exemplo, um gorila, quando ele está em posição de ataque, ele abre os peitos e bate nos peitos, ou seja, ele colocou os órgãos vitais expostos. Por isso é chamada de posição de macho alfa. A segunda delas é a respiração. Acredite se quiser. A forma de respirar, seja mais rápida, mais devagar, ou criando aí uma sequência, é o que eu costumo chamar da fisiologia do controle. Por quê? Porque é do controle ou versus descontrole, tá? Considerando isso também. Uma pessoa, ela pode entrar em estado de pânico se ela respirar dessa forma, assim, por exemplo. Tá vendo? Se ela fizer dessa forma, com certeza ela faz um movimento também com o corpo, ela pode entrar em estado de pânico. Assim como ela pode entrar em estado de centramento se ela fizer uma respiração sequencial, harmoniosa. Por exemplo, assim, ó. Conta 4, segura 4 e solta 8. 1, 2. Pois bem, se você repete muitas vezes essa respiração, você pode entrar em harmonia, você pode entrar e criar maior centramento. Ou você pode até hiperventilar. Inclusive, eu já fiz algumas dessas para promover aquilo que a gente chama de estado de auto-hipnose. É bem divertido. No entanto, o Ministério da Saúde adverte: procure um profissional antes de tentar fazer essas coisinhas engraçadinhas que a Eli está falando para vocês, tá bom? Não faça isso sozinho. Nesse caso, eu oriento você a procurar um profissional, uma pessoa que realmente conheça a respiração, para você aprender todas essas técnicas. A terceira delas, não menos importante, alguns estudos aí da neurociência, eles dizem que uma pessoa praticamente tem 7 segundos para bloquear um processo de fuga e ataque. Acredite se quiser. Fuga e ataque tem a ver com reações instintivas, a forma como você reage, principalmente em situações de estresse. Algumas pessoas, gente, elas fogem no sentido delas ficarem caladinhas, sabe? E as outras gritam, até agridem. Eu tive até um colega na equipe aí, de um trabalho que eu fazia de pesquisa de neurociência, que ele mostrou que tem um terceiro padrão, que as pessoas fogem e atacam pelas costas. Esse é do mal, hein? Voltando aqui ao ponto central dessa terceira fisiologia, é que o que você pode fazer nesse momento é forçar uma gargalhada. De verdade, se você está em uma situação de grande estresse, exposto a uma situação que lhe parece uma ameaça ou que está te causando muita angústia, eu sugiro que você vá para algum lugar. Por favor, não faça isso na frente das outras pessoas. Mas vá para um lugar e força
uma gargalhada. Eu vou contar uma experiência. E eu já pratiquei isso muitas vezes. Eu já entrei no quarto, a vontade que eu tinha de me recolher. Mas eu forcei como se meu rosto estivesse sorrindo e depois eu dei uma grande gargalhada. Eu juro para vocês, faço isso sempre e sempre funciona. Porque o que você está fazendo nada mais é do que se colocando em estado de recurso. Você pode ter certeza que vai haver uma mudança química, quase que imediata, e você vai estar numa situação muito melhor para tomar decisões muito mais assertivas. Então vamos agora encaixar as peças, essas peças todas que foram te colocadas no programa 001, eu falei sobre mudança, certo? Muito bem. Muitas coisas promovem a mudança. No entanto, muitas das suas mudanças ou a não mudança, ela também é provocada pela fisiologia ou a falta dela. Ou até mesmo o excesso dela ou utilizando da maneira errada. A fisiologia, ela tem uma influência, de verdade, gente, ela tem influência sobre você. E o que eu quero que você saiba é que você pode dar um empurrãozinho. Sabe quando você dá um empurrãozinho a mais para você poder ajudar no seu processo de mudança? Você pode ajudar não apenas o processo de mudança, se você apenas tiver, no mínimo, consciência corporal. Veja só, se o que promove a mudança nas pessoas é quando elas sofrem um grande impacto emocional ou quando elas querem tanto alguma coisa que elas são capazes de fazer qualquer coisa, então pensa comigo, por que não ajudar a emoção se tornar mais forte a ponto de transformar em um combustível que te torna imparável usando a fisiologia? Imagina que agora, sempre que você estiver com medo, com pensamentos assim angustiantes, se sentindo depressivo, ao invés de você simplesmente deitar na posição fetal, de se encolher, de baixar os ombros e a cabeça, você se levanta e você fica na posição de super-herói por no mínimo 2 minutos e permite que a sua nova fisiologia produza a química necessária para você ficar em um estado de recurso que te permite ser bem-sucedido naquilo que você busca, ou seja, fazer melhores escolhas. Eu tenho feito isso nos últimos anos da minha vida e todos esses recursos têm me dado grandes vantagens competitivas na vida, eu te garanto. Agora que você já sabe que os 5 passos da mudança são reconhecer, sentir pesar, confessar, restituir, abandonar, você pode de verdade potencializar esse novo jeito de pensar. Essa nova mentalidade com uma expressão no corpo que transmita poder. É verdade, você cria congruência, não só com o que você acredita. A fisiologia é, sem dúvida, um mecanismo de mudança com resposta rápida. E acredite, ela será também um potencializador nas horas mais difíceis e desafiantes da sua vida, principalmente quando você estiver aplicando as 5 crenças fortalecedoras. Tudo depende única e exclusivamente de você. Nada tem a ver com pessoas e circunstâncias. Todas as coisas que te aconteceram foram as melhores coisas. O universo sempre conspira a seu favor. Esteja sempre um nível acima, pois os problemas nunca serão resolvidos no mesmo nível que foram criados. Lembra dessas 5 crenças. A fisiologia positiva, ela vai potencializar essas crenças na sua mente. Pratique e você verá resultados incríveis na vida. Você que é mulher e que está buscando o seu espaço nesse mundo criado por homens, para homens, saber disso vai te dar vantagens. Principalmente se você, mulher, foi preparada para tudo. Lavar, passar, cozinhar, menos para ser uma empresária e uma profissional bem-sucedida. São tantas demandas que se torna, sinceramente, necessário usar recursos estratégicos como esses que eu tenho aqui compartilhado com você para que você consiga dar conta de tudo. Lembre-se que estar no controle da sua vida é uma conquista diária feita de pequenos gestos e atitudes, porque afinal de contas, se você não estiver no controle da sua vida, me diz aí quem é que está. Você pode de verdade me encontrar nas redes sociais, no Instagram, @elisferraz_ e @elis_ferraz_. Você também me encontra nas redes sociais e
principalmente no YouTube, tá bom? A gente se vê. E por hoje é só, pessoal. Aqui é Elis Ferraz, estamos juntas e misturadas nessa jornada de mãos dadas rumo ao No Controle. Final do programa No Controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Rádio Cloud Coaching. Ouça No Controle com Elis Ferraz. Você no controle da sua vida. Sempre às quartas-feiras, às 14h, com reprise na quinta às 17 horas e na sexta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.